Vamos retomar o estudo do nosso livro dos médiuns, lá no capítulo número 30. Só um instantinho aqui. No capítulo 31, a mensagem número 28, né, que já estamos chegando no final desse nosso estudo do livro dos médiuns, porque depois nós vamos entrar no livro Depois da Morte, né, obra de Leon Denis. Vamos lá então, item número 28. Nós estamos falando aqui, Kardec separou para nós nesse livro 4 partes. A primeira parte falando sobre o Espiritismo de um modo geral, depois falando, deixa eu pegar aqui direitinho para nós trazermos, primeiro falando sobre o futuro do Espiritismo, né? Depois falando sobre os médiuns, depois falando sobre as reuniões, que é que nós estamos agora, e depois ele vai falar sobre as mensagens apócrifas, que são importantes também para a nossa instrução. Deixa eu pegar aqui então o texto número 28. Está aqui. Kardec diz, a mensagem diz o seguinte para nós. Ela é uma mensagem assinada pelo Espírito Erasto, de novo, né, que nós comentamos no nosso encontro anterior. Erasto era um discípulo de Paulo de Tarso. Está ali, ó, o Décio colocou o link para quem quiser baixar. Baixem e leiam, porque é muito legal aprofundar o conhecimento nesse trabalho de Kardec nos estudos da mediunidade. Então, esse texto aqui é do Espírito Erasto, que foi discípulo de Paulo de Tarso, e ele diz assim para nós. E Erasto, né, que a gente sempre lembra, ele era ele foi um grande instrutor de Kardec nos trabalhos mediúnicos. Então ele diz assim: os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados. Encontram-se também, em número muito grande, entre os espíritos orgulhosos que, sob as falsas aparências de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade ao lançarem entre as criaturas seus sistemas absurdos, que fazem os médiuns aceitar. Para melhor fascinar os que eles querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, eles se enfeitam sem escrúpulos de nomes que os homens pronunciam com respeito, como os de santos justamente venerados, os nomes de Jesus, de Maria e do próprio Deus. São eles os que semeiam os fermentos da discórdia entre os grupos, que os impedem de isolar-se, que os impelem a isolar-se uns dos outros e a se olharem enciumados. Bastaria isso para desmascarar, pois agindo assim eles mesmos dão o mais formal desmentido ao que querem dizer, ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam apanhar em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não muito bons, mas também eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pela peneira da razão e do bom senso e vereis o que dele restará. Concordai, pois, comigo que toda vez que um espírito indica, como remédio para os males da humanidade, ou como meio de se atingir a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, quando formula sistemas contraditórios, como as mais vulgares noções da ciência, não pode ser mais que um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e esse é também um critério. Se dois princípios se contradizem, terei a medida de seu valor intrínseco, vendo qual deles encontrará mais ressonância e simpatia. Seria lógico, com efeito, admitir que uma doutrina cujo número de participantes, de partidários, esteja diminuindo, fosse mais verdadeira que a outra cujo número aumenta? Deus, querendo que a verdade atinja a todos, não a confina num círculo restrito, faz que ela apareça em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz brilhe ao lado das trevas.
Aqui então, mensagem de Erasto trazendo para nós essas reflexões. Kardec faz uma observação, antes da gente começar a fazer os comentários, dizendo o seguinte: a melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade está no fato de ser ensinado por diferentes espíritos, através de médiuns estranhos uns aos outros, em diferentes lugares, e além disso confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número. Só a verdade pode dar raízes a uma doutrina. Um sistema errôneo pode muito bem conseguir alguns adeptos, mas como lhe falta a primeira condição de vitalidade, terá apenas uma existência efêmera. Eis porque não há motivo para inquietações. Ele se mata pelos seus próprios erros e cairá inevitavelmente diante da poderosa arma da lógica. Bom, esse texto, naturalmente, bom dia pessoal, esse texto, naturalmente, ele trata das reuniões mediúnicas, né, principalmente naquela época em que muitos espíritos se manifestavam trazendo nomes, como diz aqui no nosso texto, de espíritos veneráveis, né, de espíritos que tinham grande respeito daqueles que eram fiéis a determinadas religiões. No presente não é diferente. Hoje nós temos vários espíritos que trazem grande representatividade, né? Pois é, ainda se manifestam, né? Então, sendo de grande representatividade, nós temos, por exemplo, vários médiuns dizendo ter recebido mensagens de Chico Xavier. E sabendo do respeito que ele tem dentro do meio espírita, aquele centro espírita ou aquele médium, aqueles trabalhadores começam então a se vangloriar por terem recebido uma mensagem de uma personalidade tão ilustre como é o Chico. Então isso acontece com outros espíritos também, sejam eles dentro do meio espírita, seja fora do meio espírita. Um espírito que vem se declarar como sendo, por exemplo, Dom Pedro II, um espírito que vem se declarar como sendo uma personalidade internacional de um ambiente religioso. Nós, pela fraqueza do nosso caráter, pela fragilidade da nossa personalidade, nós nos deixamos levar muito, muito facilmente pelo ego. Então, quando um espírito se manifesta e diz um nome importante, nós também nos sentimos importantes. Basta a gente ver, por exemplo, né, que se por acaso você caminha pela rua, nós comentamos sobre isso num estudo anterior, e você encontra um ator famoso, um atleta famoso, uma personalidade da nossa sociedade, e ele te cumprimenta, nós saímos contando para todo mundo que nós encontramos aquela pessoa. Isso é inevitável, a gente passa por essa emoção, por essa excitação. Então, e por que nós fazemos isso? Porque nós nos sentimos importantes por encontrarmos alguém importante. Nós nos sentimos assim. Então, na verdade, a mesma coisa acontece também nas reuniões mediúnicas. Quando um espírito se manifesta num grupo mediúnico, nós nos sentimos importantes pelo fato de um espírito importante conversar conosco. Só que os espíritos, percebendo então que a reunião mediúnica ela não é constituída, né, de trabalhadores sérios, de trabalhadores responsáveis, se manifestam, assinam por esse nome e deixam então que o grupo sofra as consequências dessa provocação, dessa excitação. E isso faz com que acabem criando, como foi colocado aqui por Erasto, aquele ciúme com outros grupos, porque no meu grupo eu não recebo José, ou Maria ou João, eu recebo espíritos de grande vulto. Eu não recebo um espírito que não assina por um nome famoso, eu recebo sempre grandes personalidades. E isso nada mais é do que o massageamento no ego daquele grupo, fazendo com que saiam, né, daquele patamar da caridade, se elevando no patamar do orgulho, ou se rebaixando no patamar do orgulho. Então isso acontece hoje em muitos centros espíritas, espíritos que fazem isso. E nós nos perguntamos assim, mas se o grupo é sério, se o grupo ele é de trabalhadores responsáveis, por que ainda assim espíritos assim se manifestam? Os espíritos sempre dizem que é sempre importante manter a vigilância, porque os espíritos não vão fazer uma seleção, um cadastramento prévio de quais são os espíritos bons que vão se comunicar naquele grupo. Aquele grupo, a partir do momento em que ele se coloca à disposição para ajudar em nome da caridade, para ajudar no atendimento e tudo mais, qualquer pessoa pode aparecer. É como se você fosse um trabalhador de uma obra social
seja qual for a atividade que você vai realizar. Não são somente pessoas boas que vão até lá. São pessoas de mau caráter, são pessoas que são aproveitadoras. Quando você faz, por exemplo, um trabalho social de distribuição de mantimentos, de distribuição de remédios, de roupas, de presentes, tem pessoas de todos os tipos. Tem aqueles que são sinceros, que vão buscar aquela ajuda porque realmente precisam, e tem pessoas que vão se beneficiar. Me recordo certa vez de uma história em que foram fazer uma doação de cesta básica para um grupo. E aí então, depois de um tempo, né, assim, acabou de receber a cesta básica, na esquina aquela pessoa estava vendendo os mantimentos, que tinha acabado de receber gratuitamente. Então não sei se foi você que me contou essa história, André, foi você? Eu falei agora aqui, me lembrou aqui o seu trabalho lá, a obra social que você participava. Não sei se foi. Se não foi, então foi uma outra pessoa que me comentou comigo isso tudo. Então a gente vê assim que nessas situações em que nós vemos assim no dia a dia, nós encontramos pessoas de toda a ordem, e o mundo espiritual não é diferente. Então, na verdade, não é simplesmente um teste que os coordenadores espirituais de um trabalho, que os mentores espirituais, submetem o grupo. Na verdade, o grupo está pronto então para atender qualquer tipo de espírito. Então, o que nós vemos aqui nas orientações de Kardec é que o grupo tem que estar preparado não apenas para prestar o atendimento quando é necessário, mas principalmente para poder lidar com o caráter, né, com a personalidade desses espíritos que se manifestam, para poder saber selecionar exatamente se um espírito diz a verdade ou se ele simplesmente manipula o grupo. Porque a consequência dessa manipulação é sempre destrutiva. Como nós conversamos uma outra vez, todas as vezes em que o espírito se encontra numa condição de sofrimento, quanto mais pessoas estiverem ao lado dele sofrendo com ele, é melhor. Porque ele não vai se sentir isolado. Diferentemente daquele espírito que sofre, mas ele já consegue cultivar dentro de si mesmo a humildade, ele busca então a ajuda para poder se levantar. Mas aqueles espíritos orgulhosos, aqueles espíritos endurecidos, quando se veem numa condição de sofrimento, quanto mais gente estiver sofrendo com ele, melhor. Então é mais ou menos aquela filosofia que a gente vê hoje na nossa sociedade, quanto pior, melhor, quando lidamos com alguém que a gente não gosta. A gente vê muito isso no ambiente político, né? Nutre uma certa antipatia por aquele político, por aquele governante, por aquele legislador, e aí então, se a gente nutre antipatia, a gente quer mesmo é que ele sofra. Sofra no sentido de ser pego na corrupção, que seja fracassado no seu intento, no seu objetivo. Só que nós nos esquecemos que ele, sendo um representante, o sofrimento dele é o nosso sofrimento também. Aquele indivíduo que é preso é simplesmente mais um trabalhador a menos que nós temos para trabalhar em prol da sociedade. Então nós temos ainda essa coisa de não gostar de alguém, se por acaso é um time de futebol, que a gente fala isso descontraídamente, né? Mas se é um time de futebol rival, se ele for rebaixado para uma outra divisão, melhor ainda. Mas a gente não está preocupado se os profissionais que atuam naquele grupo, se os torcedores vão sentir uma certa tristeza por causa disso. A gente quer mesmo que o circo pegue fogo. Então, no mundo espiritual, entre aqueles espíritos obsessores, aqueles espíritos perturbados, a ideia também é a mesma. Cada vez que eles conseguirem afetar um médium, cada vez que eles conseguirem afetar um grupo mediúnico, um centro espírita de preferência, ou mesmo uma filosofia inteira, é melhor. Porque já que eles não aceitam aquilo, já que eles não querem se transformar, eles querem mesmo que as pessoas se transformem naquilo que eles são. É daí então que o grupo mediúnico tem que estar muito bem preparado. Nós vemos hoje, dentro da nossa sociedade, principalmente aqueles que têm uma certa simpatia pelo espiritismo, muita gente que gosta de comunicações, principalmente de gente famosa que desencarna. Então, se eu sou um espírito que por acaso provoquei uma certa comoção na sociedade, sendo vítima de um acidente, vítima de uma bom dia, pessoal, vítima de uma tragédia, de uma calamidade, uma pessoa famosa, acabei desencarnando. Depois de um tempo, num centro espírita, recebem uma comunicação em meu nome. E aí então esse centro espírita, ou esse médium, se torna famoso. Acabei de massagear sutilmente o ego dele. Então nós vemos hoje muitas mensagens circulando pela internet de crianças que morreram, que desencarnaram, né, violentamente, de personalidades que também já desencarnaram, né? Me chama que eu vou, Ju.
Então, de personalidades que desencarnaram, que se comunicam, e de repente começa a circular pela internet, pelo Facebook, por e-mail, uma comunicação que ninguém sabe quem psicografou e ninguém sabe de onde veio. E isso pode ser uma mensagem apócrifa, que é exatamente o tema que nós vamos estudar em seguida. Como eu falei para vocês já, nós tivemos o Centro Espírita Leão Denis no Rio de Janeiro, que teve que emitir um comunicado oficial dizendo que não tinha sido responsável por uma psicografia que andava circulando pela internet. De uma criança que desencarnou violentamente e tal. Aí a criança veio, contou, o espírito veio, né? Contou a história, disse que tinha sido um cavaleiro medieval e porque ele tinha matado muita gente, ele sofreu também uma desencarnação desse jeito, e no final estava a assinatura do Centro Espírita. E aí o centro teve que se comunicar, publicar na sua página, dizendo que não foi responsável por aquela publicação, embora a família já tivesse frequentado algumas vezes aquela instituição. Então nós vemos assim que, quando nós pensamos em Jesus, em Deus, em santos, nós podemos pensar em dimensões menores. Porque para você afetar alguém, se você vem com o nome de Jesus, por exemplo, todo mundo já fala, não é verdade, isso não pode ser verdade. Mas se você vai alimentando gradativamente o ego do médium, o ego do grupo, da própria instituição, vai chegar um momento em que eles vão acreditar de fato, pela grande importância que tiveram durante uma determinada trajetória, que agora eles estão em condições de receber um espírito dessa envergadura. Então é fundamental, e a gente pode imaginar, como Kardec fez quando ele começou a receber comunicações daquele que assinou com o Espírito Verdade e que ele identificou como sendo Jesus, dá para a gente imaginar, né, o sentimento que ele teve, as ideias que passaram na sua mente no momento em que ele se deparou com uma mensagem como essa. Um espírito dizendo, eu disse uma vez, eu já falei sobre isso. Né? É aquele caso, Brás, né? Quando a gente fala sobre as psicografias de grande valor, a gente tem que analisar, né, todo o contexto. Qual é a instituição, quem é o médium, qual é o tipo de trabalho. São esses critérios de segurança que Kardec passa para nós. Então, por exemplo, falando sobre o próprio Chico Xavier, a gente conhece a sua trajetória, o seu trabalho. Então, até que prove o contrário, todas as comunicações que vieram atrás dele são legítimas. E mesmo assim, conhecendo como conhecemos, não vimos nenhum espírito de grande vulto na humanidade se comunicar através dele. Mas poderia. Podemos imaginar o assédio de quantos espíritos vieram se comunicar e depois soltavam uma identidade como essa. E que ele acabou ignorando, percebendo exatamente pelas impressões que teve, pelo conteúdo, pela assinatura, que aquilo não merecia ser divulgado. Se comunicou sim, Tiene. Tem uma comunicação dele que veio logo após, que a gente já chegou a ler, inclusive, né, no Obras Póstumas, se eu não me engano, uma comunicação que chegou dele logo depois que ele desencarnou. A gente chegou a ler aqui, isso foi publicado, inclusive, na Revista Espírita, na última edição da Revista Espírita que nós temos, de 1869, de junho de 69, se eu não me engano. Tá, mas tem comunicação dele, sim. Então, né, a gente já chegou, só não lembro agora onde achar, que a gente teria que procurar. Né? Pois é, Brás, né, o Emmanuel controlava, outros trabalhadores também, os próprios médiums também tinham essa preocupação, né, isso é que é importante. Pois é, pouco mais, né, era só o suficiente, porque o resto, na verdade, era por nossa conta. Agora vamos aqui a um próximo capítulo chamado de Comunicações Apócrifas. Comunicação apócrifa é aquela comunicação que nós podemos dizer que é uma comunicação não oficial. Assim como nós temos os evangelhos canônicos, né, que são os 4 evangelhos que foram publicados, liberados pela igreja, que compõem, né, uma parte da... Tirando as cartas de Paulo, né, nós temos ali os evangelistas, né, que eram João, Mateus, Lucas e... João, Lucas, Mateus e... Me falta um evangelista. João, Lucas, Mateus e Marcos. Isso, obrigado. Então, nesses 4, são os 4 evangelhos oficiais que temos no Novo Testamento. Mas aqueles apócrifos, nós temos vários. Por exemplo, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Judas, o evangelho de São Tomé.
dentre outros que foram aparecendo no decorrer da história, que foram sendo descobertos pelas escavações, pelas pesquisas arqueológicas e tudo mais, esses evangelhos são considerados apócrifos, ou seja, são considerados evangelhos, mas não são oficializados pela igreja, eles não compõem o Novo Testamento. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos mensagens também que podemos considerar apócrifas. Vamos então ler aqui a introdução de Kardec. Ele diz assim: há muitas vezes comunicações de tal maneira absurdas, embora assinadas por nomes os mais respeitáveis, que o mais vulgar bom senso demonstra sua falsidade. Mas há aquelas em que o erro é disfarçado pela mistura com princípios certos, iludindo e impedindo, às vezes, que se faça a distinção à primeira vista. Mas elas não resistem ao exame sério. Daremos algumas a seguir, como exemplo. Então, olha aqui as mensagens que Kardec recebeu, né, de espíritos. Então, primeiro aqui, São Vicente de Paulo. Kardec ele faz aqui traz a mensagem, né, e depois traz para nós aqui um pequeno comentário, uma pequena observação a esse respeito. Então vamos lá. Lembrando que São Vicente de Paulo era um espírito que tinha grande relevância naquela época, naquela região. Para nós hoje, você fala assim, eu recebi uma mensagem de um espírito que chama São Vicente de Paulo. Para nós não tem tanta relevância assim hoje, né, porque não faz parte da cultura brasileira, principalmente. Mas se nós pudéssemos pensar aqui hoje, que santo teria grande relevância? Deixa eu ver aqui, São João teria grande relevância. O que mais aqui? São Pedro também teria grande relevância. Qual foi o nome do santo que foi canonizado aqui no Brasil, lá de Guaratinguetá, aqui em São Paulo? São Francisco de Assis tem grande relevância. O que mais? Bom, enfim, tem uma série de outros santos aí que nós podemos considerar. Né, mas, então nós temos duas mensagens aqui, né, João Paulo, o Papa João Paulo também seria grande, né, traria uma grande... Frei Galvão, obrigado Zé. O Frei Galvão aqui em Guaratinguetá, em São Paulo, no Vale do Paraíba, né. Então, enfim, né, nós temos ali vários e vários nomes que para nós têm importância, né, e para eles lá também tiveram a sua importância. Vamos lá então, mensagem de São Vicente de Paulo. A criação perpétua e incessante dos mundos é para Deus como uma espécie de gozo perpétuo, porque ele vê continuamente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Não há número para Deus, como não há tempo. Eis porque centenas ou milhões não são mais nem menos para ele. É um pai, cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos. A cada segundo da criação, ele vê uma nova felicidade vir se fundir na felicidade geral. Não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Não conhecemos do mundo mais do que uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem em latitudes que o homem ainda não conseguiu atingir. Que significam esses calores terríveis, esses frios mortais que paralisam os esforços dos mais audaciosos? Acreditais simplesmente haver chegado aos limites do vosso mundo, quando não mais podeis avançar com os vossos precários recursos? Podeis então medir com precisão o vosso planeta? Não acrediteis nisso. Há no vosso planeta mais regiões desconhecidas do que as conhecidas. Mas como é inútil propagar ainda mais as vossas más instituições, todas as vossas leis imperfeitas, ações e modos de vida, há um limite de que vos detém aqui ou ali e que vos deterá até que possais transportar todas as boas sementes que o vosso livre-arbítrio produzir. Oh, não! Vós não conheceis o mundo que chamais terra. Vereis na vossa existência um grande começo de provas dessa comunicação. Eis que a hora vai soar em que haverá uma outra descoberta além da última que foi feita. Vereis que vai se alargar o círculo da vossa terra conhecida. E quando toda a imprensa cantar esse hosana em todas as línguas, vós, pobres crianças, que amais a Deus e procura o seu caminho, o sabereis antes mesmo que aqueles que darão o seu nome à terra. São Vicente de Paulo. Então a gente vê uma comunicação que, se eu tivesse lido para vocês aqui,
A gente já começaria a pensar assim, poxa, mas que legal essa comunicação. Realmente a gente conhece muito pouco. E ele disse aqui que vai chegar um momento, vai chegar uma situação em que nós vamos então conhecer, né, uma revelação que vai alargar a nossa visão a respeito do mundo. E que isso vai ser cantado em todas as línguas. Percebem a ideia do Apocalipse chegando? Vamos ver aqui a análise de Kardec. Do ponto de vista do estilo, essa comunicação não suporta a crítica. As incorreções, os pleonasmos, os torneios viciosos saltam aos olhos de quem quer que seja um pouco letrado. Mas isso não provaria nada contra o nome com que está assinada, atendendo-se que essas imperfeições poderiam provir da insuficiência do médium, como já demonstramos. O que pertenceria ao espírito seria a ideia. Ora, quando ele diz que há no nosso planeta mais regiões desconhecidas do que conhecidas, que um novo continente vai ser descoberto, isso é, para um espírito que se diz superior, dar prova da mais profunda ignorância. Não há dúvida que se podem descobrir, além das regiões geladas, alguns recantos da terra ainda desconhecidos, mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus as ocultou aos desconhecidos, aos homens, a fim de que eles não levassem para elas suas más intuições ou instituições, é ter demasiado confiança na cegueira daqueles que recebem semelhantes absurdos. Então vemos aqui uma mensagem que tem ali um vocabulário diferente daquilo que um espírito da envergadura de São Vicente de Paulo poderia trazer, mas ele fala principalmente sobre isso, um espírito que vem trazer a expectativa de uma nova revelação, principalmente falando, né, do conhecimento da ciência do nosso mundo. Então isso já coloca em xeque a qualidade dessa mensagem. Uma outra comunicação, também desse espírito Vicente de Paulo. Vamos lá. Meus filhos, no nosso mundo material e o mundo espiritual, que tão pouco ainda se conhece, são como dois pratos de uma balança perpétua. Até aqui as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões fizeram de tal maneira pender o prato do mal para elevar o dom do bem, que temos visto o mal reinar soberano sobre a terra. Através dos séculos, é sempre a mesma lamentação que sai da boca do homem, e a conclusão fatal é a injustiça de Deus. Há mesmo os que vão até a negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que fere a necessidade, o ouro que brilha junto à lama, todos os contrastes, os mais chocantes, que deveriam provar a vossa dupla natureza. De onde vem isso? De quem há falta? Eis o que é necessário procurar na tranquilidade e com tranquilidade e com imparcialidade. Quando se deseja sinceramente encontrar um bom remédio, a gente o encontra. Pois bem, malgrado essa dominação do mal sobre o bem, pelas vossas próprias faltas, por que não vedes o resto seguir direita a linha traçada por Deus? Vedes as estações se desarranjarem? O calor e o frio se chocarem inconsideravelmente? Ou inconsideradamente? A luz do sol esquecer-se de clarear a terra esquecer no seu seio a semente que o homem ali depositou? Vede cessarem os 1000 milagres perpétuos que se produzem aos nossos olhos, desde a germinação da erva até o nascimento da criança, homem do futuro? Mas se tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. Qual o remédio para isso? É bem simples. Aproximar-se de Deus. Amarem-se, unirem-se, entenderem-se, seguirem tranquilamente a estrada cujas marcas se percebem com os olhos da fé e da consciência. Vicente de Paulo. Aqui o interessante dessa comunicação é aquele espírito que fala muito e diz pouco. A gente percebe que usa muita figura de linguagem, muita poesia, muita história para poder falar alguma coisa que poderia ser falado de um modo resumido.
Nesse caso, a gente vê o espírito usando muitas palavras para poder impressionar com conteúdo pequeno. Observação. Esta comunicação foi recebida no mesmo círculo da anterior. Mas que diferença daquela? Não só pelas ideias, mas também quanto ao estilo. Tudo nela é justo, profundo, sensato e certamente São Vicente de Paulo não a renegaria. Eis porque, sem temor, lhe podemos atribuir. Então vimos aqui duas comunicações vindas do mesmo espírito. Está aqui em cima, deixa eu olhar um pouquinho aqui. A de cima ele falava sobre essa parte das descobertas da ciência e tudo mais. E aqui de baixo a gente tem uma outra também, falando desse modo poético. O 31, essa aqui é interessante, vem de Napoleão Bonaparte, que é aqui uma outra comunicação que também receberam. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Avante, filhos, cerrai as vossas fileiras, quer dizer, que vossa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, velai e trabalhai sempre para consolidar a sua base e poderes então elevá-lo alto, bem alto. O progresso é imenso por todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileira sobre a nossa bandeira. Muitos céticos e mesmo os mais incrédulos também se aproximam. Avante, filhos, marchai de coração erguido, cheios de fé. A rota que seguis é bela, não esmoreçais. Segui sempre em linha reta, servindo de guias aos que vêm atrás. Eles serão felizes, muito felizes. Marchai, filhos, não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Precisam apenas da fé. A convicção, a fraternidade, a união, eis as vossas armas. Com elas sois fortes, mais poderosos do que todos os potentados do mundo reunidos, não obstante seus exércitos, suas frotas, seus canhões e suas metralhas. Vós que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana, avançai, filhos, coragem e perseverança, que Deus vos ajudará. Boa noite e até a vista, Napoleão. Vamos aqui então à observação. Napoleão era em vida um homem grave, sério como poucos. Todos conhecem seu estilo breve e conciso. Teria degenerado após a morte, tornando-se verboso e burlesco? Essa comunicação pode ser de algum soldado que se chamava Napoleão. Então aqui vimos uma comunicação também, Napoleão Bonaparte, chamando, logo depois da sua desencarnação, alguma coisa em torno de 50, 60 anos depois, ele ter se tornado um espírito que chamava a humanidade de filhos, que chamava a humanidade com todo aquele carinho paternal, diferentemente do que ele fazia naquela época. Então essa poesia toda que nós temos aqui também não é uma característica desse tipo de espírito. Uma outra comunicação. Vamos lá aqui então. Sem falar aqui o título para a gente poder, o assinante e a observação, para a gente poder analisar também o conteúdo. Lembrando sempre, uma situação que devemos sempre considerar, é que as comunicações, principalmente de personalidades que de alguma forma são conhecidas, elas são mais fáceis de serem percebidas. Se por acaso nós recebêssemos hoje uma comunicação de um espírito do passado, que não é contemporâneo nosso, que era do meados lá do século XX, começo do século XX, final do século XIX, o espírito fala de uma tal maneira que nós não conhecemos, não faz parte do nosso dia a dia. A menos aqueles que sejam especialistas nesse conteúdo. Se por acaso trouxesse uma mensagem e viesse assinada como Machado de Assis, uma grande personalidade da literatura brasileira, muitos de nós leríamos e falaríamos: ah, que legal, o Machado de Assis escreveu. Quem conhece a personalidade de Machado de Assis saberia distinguir suas colocações, suas ideias, conhecia sua biografia, conhecia tudo sobre ele. Então saberia exatamente o que ele fala. Se nós tivéssemos uma comunicação de um espírito chamado Princesa Isabel,
O que nós sabemos dela, que nós aprendemos nos livros de história, é que ela era filha de Dom Pedro II, que ela assinou a nossa Lei Áurea, né, que acabou abolindo a escravatura aqui no Brasil, e consequentemente a gente imagina que seja um espírito bom. E aí vem um espírito que traz uma comunicação com a assinatura dela. A pergunta é, a mensagem pode ser interessante, a mensagem pode ser romântica, pode ser dócil, mas foi ela que escreveu? Se nós não conhecemos a personalidade, não conhecemos os escritos e o trabalho que ela fez, a gente simplesmente vai acabar aceitando. Então aqui, o que Kardec coloca para nós, Napoleão, por exemplo. Napoleão era contemporâneo dele. Kardec nasceu em 1804, quando Napoleão estava assumindo o império ali na França. Então a gente vê que, nesse período, eles estudavam nas escolas o texto do seu imperador. Estudavam ali as ideias, estudavam as críticas que faziam a esse imperador. Então uma comunicação que vinha, né, com a assinatura de Napoleão, certamente seria muito fácil de ser analisada, porque fazia parte do dia a dia deles. Hoje, por exemplo, nós temos algumas personalidades. Vamos pensar, por exemplo, num espírito que desencarnou recentemente, Paulo Goulart. Paulo Goulart, o ator. Nós sabemos que ele era espírita, de família espírita, nós sabemos que ele era um ator que era muito querido por todos, nós sabemos que ele era uma pessoa muito dócil naquilo que ele manifestava nas entrevistas, nos seus textos, nas suas interpretações. Era uma pessoa que tinha um bom caráter por aquilo que se mostrava publicamente. Se chegar uma comunicação com a assinatura dele, nós teremos condições mínimas de fazer um julgamento. Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos, que muitas vezes temos uma grande assinatura de alguém que para nós é desconhecido no nosso estudo, no nosso conhecimento. Essa é uma dificuldade que nós enfrentamos também, assim como Kardec também enfrentou. Então, quando falava sobre São Francisco de Paula, certamente ele já tinha um conhecimento, principalmente pelas comunicações que recebeu. De Erasto, se por acaso um espírito Erasto vem e se comunica hoje conosco, qual é a análise que a gente vai fazer? A menos que a gente recorra às publicações que já foram feitas, né, que já foram lançadas aqui por Kardec no livro dos médiuns, por exemplo, a gente vai ler o que Erasto escreveu, e esse espírito vai manter essa mesma linha de pensamento, essa mesma forma de se comunicar conosco também, exatamente porque vai facilitar a nossa identificação. Deixa eu ver aqui. Itália colocou para nós, né, teve um livro que uma pessoa psicografou e disse que era Cazuza, contando depois do desencarne dele. A mãe do Cazuza começou a ler o livro e disse que não era o filho dela, que não tinha nada a ver com ele. É uma situação também. Se Napoleão visitou Kardec, não sei, Brás. Não tenho conhecimento sobre isso, né? Então, publicações de livros é a mesma coisa. Então nós temos livros, nós temos psicografias, né, que chegam como mensagens. Nós temos até mesmo psicofonia de espíritos que vêm e depois falam, né, um abraço do fulano de tal. Do contrário, a gente acaba não conhecendo. Então nós que somos pessoas que não temos conhecimento sobre a personalidade, por exemplo, de Cazuza, que o Itália lembrou para nós aqui, nós vamos ler e falar assim, nossa, você viu o que Cazuza disse? A mãe dele já não reconhece. Então, no mínimo, tem que se colocar, né, colocar ali sob suspeita essa comunicação até que a gente consiga mais elementos para fazer o julgamento. Como a gente comentou ontem, não fazer um descarte prematuro baseado na nossa opinião, mas submeter a análise, né, dos fatos que são lançados e da forma como o espírito se comunica. A Leila colocou, né, uma vez li um livro com a assinatura de Vitor Hugo, mas não me convenceu. Para nós, por exemplo, eu não conheço nada de Vitor Hugo, a não ser algumas comunicações que chegaram e alguns livros que ele lançou. Mas ainda assim não li o livro, mas conheço assim os textos. E aí a gente se pergunta, se o Vitor Hugo se comunicasse hoje, nós teríamos condições de fazer um julgamento sobre a veracidade das comunicações? Também teríamos dificuldade, a menos que nós fôssemos estudiosos, né? No caso, a Leila tem, por exemplo, condições de fazer seu julgamento, mas de modo geral quase ninguém tem. Pelo menos não aqui no Brasil. Tina colocou esses dias, uma amiga disse que André Luiz se comunicou no centro que ela frequenta. É impossível que ele se comunique, Tina? Não, não é impossível. Mas, né, a análise deve ser muito cuidadosa. Até porque um espírito não vai deixar de se comunicar, porque o médium, através do qual ele se comunicava, desencarnou. Porque do contrário seria assim, exclusividade. Então,
André Luiz se comunica exclusivamente com Chico Xavier. Chico Xavier desencarnou, André Luiz desaparece. Então, é uma outra situação. O espírito, por falta de um recurso, ele busca outro recurso. Mas pelo fato de ser um espírito com uma grande personalidade, já traz para nós uma certa desconfiança. Será que ela? Por que ele se comunicou? Qual era o objetivo dele? André Luiz trazia, o objetivo do trabalho dele aqui para nós era trazer livros, não simplesmente trazer psicografias. Se ele se comunica num centro espírita apenas por uma comunicação, a pergunta é: por que isso tudo? Décio colocou, não entendo que não, pois há evolução até maior do espírito na pátria espiritual, né? Você diz em que sentido, Décio? Você escreveu, eu acho que eu perdi o fio da meada, e depois que você colocou sobre o reconhecimento do espírito. Exatamente, principalmente depois de muito tempo. Porque a gente chega no mundo espiritual falando de um jeito, pensando de um jeito, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, ele está ligado diretamente ao nosso estilo de vida. Quando a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, a gente deixa de passar pelas questões, pelas preocupações sociais, pelas preocupações do dia a dia, além da própria influência que o espírito recebe no plano espiritual com ideias renovadas. Mas aí, então, se o espírito quer se comunicar, mesmo tendo essas ideias renovadas, ele vai trazer, então, sinais da sua personalidade, das suas características pessoais, para que possa ser como se fosse um atestado de legitimidade. Vai autenticar essa mensagem através desses sinais. Daí, então, que nós temos ali vários recursos. E essa é a dificuldade que nós observamos de trabalhar com a mediunidade nessas comunicações, se não tivermos esse conhecimento, essa experiência. Qualquer assinatura em nós provoca grande abalo. Um espírito vem, psicografa uma ameaça e assina com aquele nome tenebroso. Aquela pessoa nunca mais vai psicografar, porque ela vai ficar com medo de receber aquele espírito de novo. Já pensou você psicografando? E de repente você assina ali: sou o anjo da morte. Aquele médium vai ficar apavorado, porque toda vez que ele for psicografar ou tiver alguma impressão, ele vai achar que é essa influência. E isso é fácil de se fazer. Nós somos muito influenciáveis pelo fato de não termos ainda a lógica como ponto fundamental. O nosso ponto fundamental no que diz respeito ao mundo espiritual é a nossa fé, é a nossa crença. E não simplesmente a razão, que nós ainda não aprendemos a desenvolver esse recurso, esse instrumento. Estamos aprendendo agora, mas ainda assim aprendendo de um modo muito precário. A Angelina colocou: foi lançada uma dúvida sobre um livro Reforma Íntima Sem Martírio. O que vocês sabem sobre essa tal dúvida? Quando se fala sobre Hermance Dufour, né, que era um espírito que trabalhou com Kardec naquela época, era uma adolescente naquela época, tinha 14, 15 anos de idade, e foi uma grande trabalhadora, ela começou então a psicografar na atualidade através do médium Vanderlei de Oliveira. O Vanderlei, inclusive, chegou a fazer um estudo aqui no Pautalk, numa sala à noite já há bastante tempo, falando sobre o seu trabalho de psicografia. Então, a forma como a irmã se comunica, né, inclusive muitos pontos são questionáveis, são questionados, né, nas psicografias dela, como, por exemplo, aquela ideia de ser muito dura com os espíritas. Então fala de uma pessoa comum, que ela acaba falando sobre a necessidade de transformação, mas os espíritas sempre têm um peso maior nas comunicações que ela costuma trazer nos seus livros. Esse é um ponto de crítica que se tem. Mas, como eu falei para vocês, muitos livros são lançados, devem ser analisados. Eu, particularmente, Angelina, quando eu pego um livro que tem assim, uma certa dúvida, principalmente sobre um tema como esse, Reforma Íntima Sem Martírio, ou então pegar, por exemplo, um livro que foi lançado dela, que tem nome de flor, me ajuda aí. Me fugiu o nome agora. Que fala de um hospital para espíritas, inclusive, no plano espiritual, que levantou muita polêmica esse livro também. Oh, meu Deus do céu, qual é o nome do livro dela? Me fugiu o nome agora. Mas, enfim, Lírios da Esperança, sabia que tinha nome de flor. Então, Lírios da Esperança, que é esse livro que fala sobre a recuperação de espíritas que chegam no plano espiritual, massacrados pela culpa, massacrados pelo medo e tudo mais. Então, assim, esse tipo de tom acaba levantando
uma certa dúvida, né? E quando você coloca o Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma proposta de transformação interior, ele é muito válido, né? Mas a gente lembra sempre que um espírito deve ser analisado no seu conjunto. Então, assim, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, né? Eu não vou fazer propaganda nem contra, nem a favor, porque essa é uma opinião que eu tive do meu ponto de vista, né? Mas tem muita gente que gosta, então se gosta, que preste atenção nesse modelo, nesse cuidado. A Cindizinha lembrou lá em cima também sobre livros, né, de Renato Russo, de Raul Seixas. Então é muito fácil. Já falei para vocês, eu contei essa história, eu vou contar de novo. Muita gente aqui não conhece. Quando eu era garoto, tinha ali por volta dos meus 12 anos de idade, nós estávamos num churrasco na casa de uns amigos nossos. E esses amigos eram médiums que trabalhavam na Umbanda. E aí então, durante o churrasco, o médium incorporou e começou a falar inglês. E naquela época, né, para criança tudo é festa, né? A gente ficava observando e ele no meio do churrasco falando inglês. Até que chegou uma hora que meu pai tentou conversar com ele, meu pai não sabia falar inglês, falou ali um inglês meio macarrônico, né, meio enrolado, até que o espírito falou em português assim, eu não estou entendendo nada. E a identificação dele é que ele era o Elvis Presley. Então vocês imaginam, né? E eu morava no interior do Mato Grosso, numa cidade que tinha 2 linhas de ônibus. Então imagina, num churrasco em Mato Grosso, Elvis Presley vai se comunicar e quando ele percebe que não consegue entender o que ele fala, aí ele fala em português que não estava entendendo nada. Essa foi uma situação que eu vivenciei, que eu observei. Eu tive com Elvis Presley, vocês não tiveram. Ainda que seja um Elvis Presley de churrasco, mas eu estive com ele. Então a gente vê que, como falam de Cazuza, eu vi Elvis Presley. Então, muitos espíritos passam por isso quando observam, né, as circunstâncias em que para ele pode ser proveitosa. Seu benefício pessoal, né? Deixa eu ver aqui. O Brás lembrou em cima, uma médium de Ituiutaba recebeu um livro como se fosse de Conde Rochester. Comecei a ler o livro e percebi, né, percebi ali a falha, né? Mesma coisa também. Faltou cantar, né, Silvia? Faltou a prova. Mas como ele começou a falar em português, eu falei assim, mas espera aí. E aquilo ficou durante muito tempo na minha cabeça, porque a gente vê assim, quer dizer que um espírito fala inglês. Quando ele percebe que ninguém entende, ele fala inglês, fala em português, então? Eu falei, que interessante, né? Mas tem dessas coisas, né? O que mais aqui que nós temos? Vamos então aqui para o nosso texto agora, para a gente poder ler essa outra comunicação. Vamos lá. É o texto número 33. Filhos da minha fé, cristão da minha doutrina esquecida sobre as ondas interesseiras da filosofia dos materialistas. Segui-me pelo caminho da Judéia. Segui a paixão da minha vida, contemplai agora os meus inimigos, vede os meus sofrimentos, os meus tormentos, o meu sangue derramado pela minha fé. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estáis prontos a suportar, a enfrentar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos. A fé avança sem cessar, seguindo a vossa estrela, que vos levará ao caminho da felicidade eterna, como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente à manjedoura. Sejam quais forem as vossas adversidades, sejam quais forem as vossas penas e as lágrimas que derramardes nessa esfera de exílio, tende coragem, persuadi-vos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer para dar lugar à brilhante morada da alegria, da fraternidade, da união, a qual, por vossa obediência à santa revelação, chegareis. A vida, meus caros irmãos, nessa esfera terrestre, inteiramente preparatória, não pode durar mais do que o tempo necessário para se viver bem preparado para essa vida que poderá jamais passar. Amai-vos, amai-vos como eu vos amei, irmãos. Eu vos abençoo. No céu vos espero, Jesus. Vamos lá. Mais uma comunicação. Destas brilhantes e luminosas regiões em que o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar meu coração.
Oh, de que alegria me sinto inundado em vos vendo, a vós, os continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vós vedes, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, retida, um momento sob a pressão dos tiranos, como vai agora, sem obstáculos, esclarecendo os caminhos da humanidade, tão longo tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produz os seus frutos. Meu martírio vô-lo provou. Meu sangue derramado por minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede benditos, vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Jesus. Comentário de Kardec. Não há nada de mal, sem dúvida, nessas duas comunicações. Mas o Cristo teve algum dia essa linguagem pretensiosa, enfática e empolgada? Compare-se com a que inserimos atrás, assinada com o mesmo nome, e se verá de que lado está o cunho da autenticidade. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Observa-se no estilo um ar familiar, torneio de frases semelhantes, as mesmas expressões frequentemente repetidas, como por exemplo, ide, filhos, etc., de onde se pode concluir ser o mesmo espírito que ditou todas elas sob nomes diferentes. Nesse círculo, que é entretanto muito consciencioso, mas um tanto crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas. Tudo se esperava das comunicações espontâneas, e vemos que isso não é uma garantia de autenticidade. Com perguntas um tanto exigentes e dispostas com lógica, facilmente teriam colocado esse espírito no seu lugar. Mas ele sabia que nada tinha a temer, desde que nada lhe perguntavam, aceitando sem controle e de olhos fechados tudo o que ele dizia. Vimos aqui então, a preocupação de Kardec quando ele fala das comunicações espontâneas. Um espírito que chega e traz uma comunicação, por que ele não pode, por exemplo, conversar com os entrevistadores? Não necessariamente de pressioná-lo, de colocá-lo numa situação de constrangimento. Mas a partir do momento em que o espírito traz um conteúdo desse, certamente merece uma análise mais cuidadosa, e o próprio recurso mediúnico é para nós uma saída para dissolvermos essas dúvidas. Vamos para o item número 34. Que bela é a natureza! Como a providência é prudente em sua previdência! Mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas vos impedem de adquirir paciência na prudência e na bondade de Deus. Vós vos lamentais pela menor contrariedade, pelo menor atraso nas vossas previsões. Sabei, então, vacilantes e impacientes, que nada ocorre sem o motivo previsto, sempre determinado em benefício de todos. A razão desses atrasos é a necessidade de reduzir a nada, homens de respeitos hipócritas, as vossas previsões de anos maus para as vossas colheitas. Deus inspira muitas vezes os homens à preocupação do futuro para os levar à previdência. E vede como são grandes os recursos para resolver os vossos temores, propositalmente suscitados, que no mais das vezes ocultam intenções ávidas, mais do que a de aprovisionar com prudência, inspirada num sentimento de humanidade em favor dos pequenos. Vede as relações de nações para nações, que daí resultarão. Vede quantas transações deverão realizar-se, quantos recursos virão concorrer para remediar os vossos temores. Porque, vós o sabeis, tudo se encadeia, grandes e pequenos terão trabalho. Então, não vedes desde logo nesse movimento, uma fonte de certo bem-estar para a classe mais trabalhadora dos estados, classe realmente interessante, que vós, os onipotentes da terra, considerais como gente que podeis talhar
a vontade criada para as vossas satisfações? Pois bem, o que acontece depois de todo esse vai-vem de um extremo ao outro? Acontece que, uma vez bem providos, muitas vezes o tempo muda. O sol, obedecendo aos desígnios do seu Criador, amadureceu em alguns dias as vossas colheitas. Deus pôs a abundância onde a vossa cobiça passava na escassez. E, malgrado vosso, os pequeninos poderão viver. Sem suspeitardes, foste a contragosto a causa de uma era de abundância. Entretanto, acontece, Deus às vezes o permite, que os maus conseguem êxito nos seus projetos cúpidos. Mas então é um ensinamento que Deus quer dar a todos. É a providência humana que Ele quer estimular. É a ordem infinita que reina na natureza e que os homens devem imitar para enfrentar os acontecimentos com coragem, para suportá-los com resignação. Quanto aos que se aproveitam calculadamente dos desastres, crede que serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem não deve julgar a necessidade nem traficar com o supérfluo. Justo nos seus benefícios, grande na sua demência, demasiado bom ante a nossa ingratidão, Deus, nos de seus desígnios, é impenetrável. Esse espírito chama Bossuet Alfredo de Marinhat, Alfredo de Marinhat Bossuet. Observação de Kardec. Esta comunicação não contém seguramente nada de mal. Contém mesmo ideias filosóficas profundas e conselhos muito prudentes, que poderiam enganar, quanto à identidade, pessoa pouco versada em literatura. O médium que a recebeu, submetendo-a ao exame da Sociedade Espírita de Paris, viu que estas se levantou numa só voz para declarar que ela não podia ser de Bossuet. São Luís, consultado a respeito, respondeu: essa comunicação em si mesma é boa, mas não acrediteis que foi Bossuet quem a ditou. Um espírito a escreveu, talvez um pouco sob sua inspiração, e pôs por baixo o nome do grande bispo, para que mais facilmente ela fosse aceita, mas pela linguagem deveis reconhecer a substituição. É do espírito que colocou o seu nome após o de Bossuet. Esse espírito, interrogado sobre o motivo que o levou a agir dessa maneira, declarou: eu tinha desejo de escrever alguma coisa a fim de me fazer lembrar pelos homens. Vendo que era fraco, quis juntar-lhe o prestígio de um grande nome. Vendo que eu era fraco, né? E Kardec perguntou: mas não pensaste que podiam reconhecer que não era Bossuet? Bossuet? A resposta: quem sabe o que pode acontecer ao certo? Vós podereis enganar-vos. Outros menos esclarecidos a teriam aceitado. Com efeito, a facilidade com que certas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível sob a cobertura de um grande nome é o que encoraja os espíritos mistificadores. Devemos aplicar toda a nossa atenção em desfazer as tramas desses espíritos, mas só o podemos fazer com a ajuda da experiência, adquirida através de um estudo sério. Por isso repetimos sem cessar: estudai antes de praticar, pois é esse o único meio de não terdes de adquirir a experiência à vossa própria custa. Aqui no final, Herculano Pires traz para nós uma ideia, quando ele coloca sobre um grifo, quando Kardec pergunta aqui em cima, deixa eu voltar aqui um pouquinho, não pensastes que podiam reconhecer que não era Bossuet? E ele coloca: o grifo é nosso. Quisemos chamar a atenção dos leitores e estudiosos atuais da doutrina, que tanto se propaga entre nós, para essa condição básica e tão esquecida na prática espírita: os estudos persistentes, metódicos, portanto sérios de Kardec. Ninguém até hoje investigou com tanta paciência e segurança, pesquisou com tanto rigor os fenômenos espíritas em todos os seus aspectos como um mestre e codificador da doutrina espírita. Os exemplos que ele nos oferece neste capítulo devem ser apreciados com atenção e vontade de aprender por todos os estudiosos.
desses exemplos, o nosso meio espírita, as nossas publicações, desde simples folhetos até revistas e livros, estão infelizmente repletos. Um pouco mais de estudo de O Livro dos Médiuns, como vemos, teria evitado que tantas mistificações evidentes, destinadas a ridicularizar o espiritismo aos olhos das pessoas sensatas, tivessem sido e continuem a ser aceitas com a maior leviandade entre nós. Então aqui fechamos, né, o estudo do nosso Livro dos Médiuns, trazendo para nós essa recomendação de Kardec, o cuidado. Porque nós vemos hoje muitas comunicações, porque na verdade o importante não é nós nos preocuparmos com a assinatura da comunicação, mas com o conteúdo dela. Como nós temos sempre essa grande necessidade de valorizarmos o nosso trabalho, nós acabamos sempre esperando que um espírito de grande vulto traga uma comunicação. Então aqui vimos a importância de analisarmos um conteúdo que pode ser de um bom espírito. Se esse último espírito, tivesse assinado apenas um espírito amigo, a mensagem seria muito bem considerada. Mas ela acabou perdendo crédito quando observaram que o estilo e o conteúdo não era condizente com o espírito que assinava. E aí então acabou simplesmente desprezando tudo aquilo que o espírito trouxe. Então uma forma de estimular em nós a vaidade, o nosso ego, é exatamente a assinatura. Então por isso qualquer comunicação que nós tivermos, nós temos que nos perguntar, será que foi mesmo o espírito que trouxe? Se ele trouxe, qual foi o objetivo que ele tinha? Quem foi o médium que recebeu? Qual foi a instituição onde esse médium trabalha? Quais foram as outras comunicações que esse espírito trouxe para que a gente tivesse uma referência? E daí então, a partir daí a gente começa a fazer uma análise mais criteriosa e não simplesmente aceitar cegamente aquilo que passam para nós. Então, meus amigos, o próximo capítulo que tem aqui no Livro dos Médiuns é mais um dicionário, que a gente não vai nem vai estudar, porque exatamente ali, né, cada um pode fazer agora esse estudo particular, que é o capítulo 32, chamado Vocabulário Espírita, que é o mesmo vocabulário que se encontra, né, no livro Prática, Instrução Prática, que Kardec publicou antes do Livro dos Médiuns. Então nada mais é do que um dicionário, né, que basta vocês fazerem uma leitura para poder ter uma ideia dos termos utilizados por Kardec e dos termos também que nós utilizamos muito no meio espírita, como por exemplo, agênere, erraticidade, espírito, batedor, medianímica, medianidade, medianimidade, um nome que a gente quase nunca ouviu falar, médium, mediunidade, perispírito, pneumatografia, e assim vai, né? São poucos os termos que tem aqui, não são muitos não, são coisa de uns 15 termos só que Kardec utiliza. Espiritista, espiritualismo, espiritualista, e entre outros aqui, né? É só vocês fazerem uma leitura para se aprofundar. Então nós terminamos por aqui o nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Depois de alguns anos de estudos que nós estamos com ele, né? Aproximadamente uns 3 anos que a gente vem estudando o Livro dos Médiuns, né? Estudando, né, cada palavra, cada expressão utilizada, cada capítulo que chegou para nós, para tentarmos ter um pouco mais de conhecimento a respeito desse mecanismo que nós utilizamos para a comunicação com o mundo espiritual. Só que a mediunidade é como um telefone. Você pode utilizar para conversar seriamente com alguém, para pedir ajuda ou para passar um trote. A mediunidade é a mesma coisa. Principalmente se o médium, que é o nosso telefonista nesse caso, o nosso mensageiro, não é capaz de fazer uma diferenciação daquele que traz a comunicação. Então observemos sempre esse recurso. A Tina colocou, né, sendo uma pessoa médium de psicofonia, mas não podendo receber espíritos, porque faz tratamento com medicamentos para a depressão, e esse mesmo médium realizando tarefas no bem na casa espírita para o próximo, ele pode ficar bem? Sim, sem dúvida. Né? Porque na verdade a mediunidade é um trabalho que ele realiza pelo recurso que ele tem. Se a mediunidade se encontra impedida de ser exercida pelo fato de ter um tratamento por qualquer outra doença, nós temos, por exemplo, pessoas que sofrem de transtornos emocionais, pessoas que passam por doenças que são debilitantes muitas vezes. Então, há a recomendação, pessoas que têm uma idade avançada e por causa da idade começam então a ter problemas para o exercício da mediunidade. Então, nesse caso, é importante suspender,
né, ou mesmo acabar não mais utilizando a mediunidade. Mas isso não impede que a pessoa utilize toda a sua energia para outras atividades. Porque um dos tratamentos fundamentais, por exemplo, para a depressão, é exatamente a laborterapia, que é uma expressão utilizada falando que o trabalho acaba fazendo com que a pessoa se recupere, mas é um trabalho que seja um trabalho um trabalho que seja gratificante, que seja estimulante, que não seja simplesmente um trabalho braçal ou um trabalho intelectual que vai exaurir as forças da pessoa, mas que ela possa, sem dúvida nenhuma, se tornar útil, se sentir acolhida no trabalho. E nesse caso, um trabalho voluntário na casa espírita, sem dúvida nenhuma, é o melhor recurso que tem. Né? O trabalho voluntário ele é sempre importante, não apenas para quem sofre de algum tipo de doença, de desequilíbrio, mas para qualquer um de nós, porque vai fortalecendo cada vez mais. Então muita gente acha assim, ó, você é médium, você é obrigada, né, o médium é obrigado a exercer a mediunidade. Na verdade não existe obrigação, existe livre-arbítrio. E nós sempre colocamos os critérios. Se eu tenho possibilidade de ajudar de um jeito, eu ajudo. Se eu não posso, eu ajudo de outro. Né? O Dudu colocou, né, segundo a AME, que é a Associação Médica Espírita, cada médium sabe de sua necessidade no trabalho mediúnico. Né? Se você acha que está bem e pode trabalhar, que o faça. Né? Mas no caso de uma depressão, o voluntariado sempre será bom para cada um. Né? A Tina colocou, né, dizem que se não trabalhar na psicofonia vai ficar louco. Né? Bom, na verdade a gente tem muito isso também, Tina, nas religiões na Umbanda, por exemplo, ou no Candomblé, que algumas vezes a pessoa diz assim, olha, você é médium, você tem que se desenvolver, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Na verdade, né, é sempre importante a gente lembrar que o exercício da mediunidade é um exercício caritativo e traz benefício não apenas para aquele que recebe a assistência, mas para o próprio médium também. Mas para isso ele precisa estar em condições, ele precisa estar bem instruído, tem que ter um trabalho que seja para ele produtivo. O importante é nós nos tornarmos úteis. Se nós não pudermos nos tornar úteis no mundo físico, que seja no mundo físico. Se puder ser no mundo espiritual, que seja no mundo espiritual. Cada um tem então que se autoanalisar. Tá? Bom, vamos lá. A Angelina colocou para nós aqui, né? Tudo acontece no seu tempo, né? Mas sinto só agora ter descoberto essa sala, né? Os estudos nos enriquecem cada dia. Né? Legal, Angelina. É bacana a gente estudar junto, porque é através do estudo que a gente consegue. Né? O equilíbrio acontece. Primeiro ele vem através do autoconhecimento. Né? Por que eu me sinto assim? Então, através dos recursos pessoais, cada indivíduo pode explorar dentro de si mesmo e se conhecer e explorar seus próprios recursos. Se por acaso ele percebe que ele não consegue fazer isso sozinho, é importante que ele faça uma revisão, né, ou peça uma ajuda, no caso, por exemplo, de uma terapia, de um trabalho, de uma atividade que vá ajudá-lo nesse equilíbrio. Porque nós somos, Angelina, ou Tina, para a gente poder fechar, tá, pessoal? Nós somos, como diz Joana de Ângeles, nós somos seres integrais. Esses seres integrais significa que nós somos compostos de vários pedaços, digamos assim. É um pedaço biológico, onde o nosso corpo físico tem que estar bem. É um pedaço psicológico, emocional. É um pedaço social, que depende da convivência, do ambiente onde a gente vive. É um pedaço também espiritual e também espírita. Espiritual pela nossa fé, pela forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual. E espírita na forma como nós nos relacionamos com os espíritos. Então, todos esses aspectos, esses cinco pilares, vamos dizer assim, eles têm que estar em equilíbrio. Se por acaso existe uma doença, e a depressão é uma doença, há necessidade de fazer uma investigação profunda, tanto na medicina tradicional, que vai indicar a medicação se houver necessidade, se houver um desequilíbrio bioquímico, ou vai indicar uma terapia, uma psicoterapia, para poder buscar as causas dessa patologia, e também, se possível, buscar um reequilíbrio espiritual. Né, através do qual a fluidoterapia também vai ser muito benéfica, a própria laborterapia que eu falei para vocês. Então, na verdade, tem que fazer ali uma pesquisa profunda para saber exatamente as causas. E essa pesquisa é feita através de pessoas capacitadas para isso. Que às vezes a pessoa fica em depressão e ela fica fechada dentro dela mesma. Eu estou com depressão, eu não quero saber de nada. Não... Então, se você não consegue fazer sozinho, tem que saber mudar. E existe uma diferença significativa entre aquilo que é uma depressão e aquilo que é um estado depressivo. A depressão é uma doença que pode ser causada tanto por questões emocionais, por questões
físicas, né, por questões espirituais, e nós temos estados depressivos. O estado depressivo pode acontecer, por exemplo, que vamos supor que eu tenho uma doença e essa doença tenha me atrapalhado em muitas atividades, que uma relação amorosa tenha se rompido, que um ente querido tenha desencarnado, que eu tenha sofrido de desemprego, tudo isso provoca em nós um estado depressivo. Mas que a partir do momento em que a gente consegue superar essas dificuldades, a gente volta ao estado normal. No caso da depressão, ela já é algo mais prolongado, que muitas vezes está tudo bem à sua volta, mas como dizem os profissionais, o mundo se torna um pouco mais cinza, ele perde um pouco da cor. Então é importante que a gente vá em busca dessa ajuda através desses profissionais, porque lá eles vão conseguir nos ajudar a fazer essa investigação e nos apontar uma direção para buscar, né, o tratamento. Então é importante estudar. Então eu falo assim, mas eu estou trabalhando e mesmo assim não funciona. Tem todos os recursos à disposição. Então procura lá no site transição.tv.br. No Transição são aqueles programas de meia hora que nós temos. E ali temos muitos programas que falam de depressão. Temos psiquiatras, temos psicólogos que falam isso na visão espírita. Então assista esses programas, para vocês que gostam, se vocês quiserem fazer alguma indicação, né, assistam a esses programas que eles são muito importantes para a gente compreender exatamente a depressão da nossa perspectiva espiritual, nunca descartando aquilo que o mundo físico pode nos influenciar. Né? Então, busquemos esses recursos. Tá? Então, meus amigos, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje, para aqui concluir o nosso trabalho, e a gente vai aqui para o nosso encerramento. Lembrando que o Livro dos Médiuns, então, é um estudo que está concluído, é transição.tv.br. Escreve no Google, Programa Transição, que já vai aparecer o link para você lá. Aí na parte de busca, na caixinha de busca, coloca ali depressão. Vários programas serão indicados e